Meu nome é Isis, sou estudante de Políticas Públicas na Universidade Federal do ABC, aqui em São Paulo, e sou diretora de Mulheres da União Nacional dos Estudantes pelo Movimento Correnteza. Esse é mais um vídeo do nosso canal do Movimento Correnteza no YouTube para o programa O Que Rolou, e hoje a gente vai falar sobre a situação do Enem. Estamos gravando esse vídeo e a gente já chegou a mais de 207 mil mortes confirmadas por coronavírus no nosso país. Isso é resultado de uma política genocida que o governo Bolsonaro, o governo de fascistas, de milionários, escolheu matar o nosso povo, principalmente o povo pobre, ao invés de fazer um verdadeiro enfrentamento à situação da pandemia. São 207 mil vidas perdidas porque o governo decidiu priorizar os grandes ricos, decidiu priorizar o discurso anti-ciência ao invés de investir no combate sério à pandemia, no combate sério à situação da grave crise da saúde no nosso país. Um exemplo disso é que essa semana a gente viu de maneira muito revoltante a situação em Manaus, no Amazonas, em que mais de 200 leitos de UTI ficaram sem oxigênio. Gente, pelo amor de Deus, uma calamidade. Vazio aqui, ó. Tem um monte de paciente aqui, não tem mais oxigênio. Tudo vazio, só tem esses três aqui. Estão pegando da ambulância para ver se ajuda. A gente viu o absurdo que é um estado entrar em colapso do sistema de saúde e aconteceu o que aconteceu no hospital universitário, por exemplo, em que uma unidade inteira da UTI ocasionou óbito de pessoas por falta de oxigênio. É literalmente o governo Bolsonaro nos sufocando, nos matando sem ter o direito de respirar. E o Pazuello, que é o ministro da saúde do nosso país, o ministro do governo Bolsonaro, admite sim que há um colapso, mas ele e os seus colegas que estão desgovernando o país não fazem nada para enfrentar essa situação. É uma situação muito grave, muito triste e que demonstra que enquanto a gente não se organizar para enfrentar de maneira séria e para derrotar esse governo, derrubar o governo Bolsonaro, nós vamos ver a maioria dos nossos perdendo as suas vidas. E, é claro, mês de janeiro, a gente está vivendo uma outra crise que também é fruto da pandemia, mas não só, que é uma crise na educação. Desde que se iniciou a pandemia no Brasil, no mês de março do ano passado, em que as escolas foram fechadas, os comércios, e a gente viu se agravar cada vez mais a situação da pandemia sobre o povo mais pobre, nós também vimos a educação sofrer muito. As escolas estão fechadas desde então e não houve em nenhum momento políticas por parte do governo para resolver o problema sério que é a nossa juventude inteira está sem acesso à educação. Ainda que tenha se apresentado alternativas como o ensino remoto, ou mesmo alternativas como retornar às aulas de maneira presencial, ou mesmo alternativas como o retorno das aulas de maneira presencial, com alguns cuidados e com alguns protocolos, a realidade é que a gente tem em todo o país a maioria dos estudantes do ensino público sem aulas, nem virtuais e nem aulas presenciais. O caos na educação foi terrível, né? Mesmo as escolas em que prometiam a entrega de apostilas, as apostilas não chegaram. As escolas que prometeram as aulas serem de maneira virtual não promoveram políticas de acesso aos estudantes aos ambientes virtuais. Afinal de contas, nós temos um alto índice de jovens pobres que não têm internet em casa, que não têm smartphone, que não têm computador. E o fato é que agora, no dia 17 de janeiro, vai ser aplicada a prova do Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é o exame que permite o ingresso na maioria das universidades públicas hoje e principalmente nas instituições federais. No entanto, desde o ano passado foi feita uma intensa campanha por parte do setor de luta do movimento estudantil
e pelos setores da educação para efetivar o adiamento do Enem. Inclusive, essa luta foi vitoriosa. Começou com a mobilização dos estudantes ainda em abril e, em maio, o Senado aprovou o adiamento. Em seguida, o INEP, que é o órgão responsável pela aplicação do Enem, fez uma pesquisa que chegou a ser respondida por 1 milhão de estudantes sobre qual seria, então, a melhor data para aplicar o Enem. E a maioria dos estudantes escolheu o mês de maio de 2020, entendendo que a gente vive uma situação em que nós não estamos tendo espaço para estudar, que os estudantes não conseguem acessar o ensino remoto e não se sentem preparados para fazer essa, que é a prova que, inclusive, causa muita tensão na juventude quando chega ao final do ensino médio. O ministro Weintraub foi derrotado, inclusive saiu do Ministério da Educação, fruto dessa mobilização dos estudantes, que conquistou o adiamento do Enem e ele saiu fugido para os Estados Unidos, como a gente já viu aqui também no nosso programa, o que rolou do movimento Correnteza. No entanto, o Ministério da Educação do governo Bolsonaro não respeitou a vontade dos estudantes. E mesmo que a gente tenha escolhido, que a juventude tenha escolhido realizar o Enem em maio, marcou a prova agora para o dia 17 de janeiro. O fato é que a juventude pobre brasileira está excluída do sistema educacional. É verdade. Coisa que a gente vai assistir durante muito tempo, a dificuldade que vai ser recuperar essa juventude que já tem escolas precárias, que já não tem nenhum tipo de estrutura, e infraestrutura nas escolas públicas e agora está sendo excluída de poder realizar a prova do exame. Errei, gente, corta essa parte. Não. Esse é o processo de exclusão, maior ainda, de uma juventude que já não tem, há muito tempo, uma educação digna, em que as escolas não têm infraestrutura e que agora a gente está assistindo o desespero que é essa juventude, ainda está ameaçada de não poder realizar o Enem com segurança, com saúde e com tranquilidade de que vai fazer uma prova que já é excludente. O fato é que o Enem, realizado agora em janeiro, para além de estar sendo realizado num período em que a gente está retornando para o ápice da pandemia, temos vários estados do país em que aumentaram os contágios e as mortes. Belo Horizonte, por exemplo, em Minas Gerais, voltou a ser fechada devido ao aumento dos contágios. Então, primeiro, é perigoso para a juventude e para as famílias dos jovens que estão indo realizar o exame, fazer essa prova em salas muitas vezes lotadas, se expondo mais uma vez ao risco de se contaminar com coronavírus. Segundo, os jovens não se sentem preparados. As entidades de base, grêmios, entidades como a UBS, como a FENET, inclusive pesquisaram e perguntaram aos estudantes e a maioria dos jovens preferia fazer esse exame num outro momento, quando ele inclusive tivesse casado com o calendário de aulas real que está sendo aplicado nos estados a partir do ensino básico. E essa é uma situação que recentemente a gente teve a notícia, inclusive, que o próprio diretor do INEP responsável pela aplicação do Enem, que é o Carlos Roberto, morreu de coronavírus. Então, é uma situação de calamidade. A justiça já determinou que no estado do Amazonas não deve ser aplicado o Enem e o governo decidiu recorrer dessa decisão, ou seja, não respeita a vida da juventude, não respeita a vida do povo. A gente está chegando à casa dos 30 milhões de brasileiros que estão desempregados. É uma situação de profunda crise. Não teve um aumento digno do salário mínimo, enquanto que os preços nos supermercados aumentam cada vez mais. Ainda por cima, o governo não teve a capacidade de prorrogar o pagamento do auxílio emergencial, fato que tem levado mais famílias à miséria. Então, a gente vive uma grave crise econômica, política e sanitária que
vai prejudicar ainda mais a juventude com a realização desse exame. E é evidente que esse também é um debate sobre o acesso à universidade. Em 2018, foram 6,7 milhões de inscritos no Enem. No entanto, só haviam 200 mil vagas. Isso significa que praticamente 6,5 milhões não tiveram nem chances de ingressar no ensino superior. Essa é uma das justificativas para o número da gente ter hoje 12% dos jovens somente no ensino superior no Brasil. Além disso, essa exclusão do vestibular, ela se demonstra também como uma forma de aumentar ainda mais os lucros dos grupos privados, né, que vivem com a exploração da educação e do ensino superior. A exemplo da própria Croton, que hoje é a instituição privada de ensino superior que detém 20% das matrículas. Essa instituição é beneficiada pela exclusão do vestibular nas universidades públicas, pela não criação de novas vagas nas universidades federais. Um exemplo é que uma vaga paga pelo FIES numa universidade privada tem o mesmo custo que 3 vagas seriam criadas numa universidade federal. Então, o Enem e o vestibular são formas de aumentar a exclusão da juventude e também de aumentar os lucros dos grandes capitalistas que lucram com a venda do ensino superior no nosso país. É por isso que o movimento Correnteza defende que o Enem precisa ser adiado. E a gente se soma à luta das entidades e da juventude para que a gente tenha acesso para todos os jovens ao ensino superior. Vagas para todos os jovens no ensino superior público e que a gente possa combater o processo de exclusão. Isso depende de nós na luta popular para que a gente comece derrubando o governo Bolsonaro, que é um inimigo do povo, é um inimigo da educação, que tem entregue o nosso povo à morte, que tem destruído a educação pública brasileira, e também para que a gente conquiste, no âmbito da educação, que ela seja 100% pública e que nenhum jovem, principalmente a juventude pobre, que é excluída da maioria dos espaços, seja excluído também do direito a estudar e do direito a acessar a universidade. Então, vamos com a gente na luta do movimento estudantil em defesa do acesso universal ao ensino superior público e contra esse governo que é o governo genocida, o governo Bolsonaro dos fascistas.